Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus quer o melhor para todos. O próprio Jesus disse isso. Olha, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Mas as pessoas são rebeldes por natureza. Normalmente as pessoas são desobedientes. As pessoas são carnais. As pessoas são, como se diz, difíceis para entender a palavra de Deus, para entender a voz de Deus, para discernir a palavra de Deus e obedecer. As pessoas são cabeçudas. Elas só aprendem a obedecer quando estão no fundo do poço. É no fundo do poço que a pessoa se humilha, se converte, se entrega, aceita a palavra de Deus. Enquanto não chega no fundo do poço, ela continua vivendo do jeito que ela sabe, do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta. Agora presta atenção, presta bastante atenção nesse versículo. Lá em Gênesis, capítulo 6 e versículo 3, diz assim, olha só o que disse o Senhor. Então disse o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porque os seus dias serão 120 anos. Quando fala que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, Deus está dizendo assim, olha, a minha mente, o meu intelecto, os meus pensamentos, a minha sabedoria, o meu espírito não vai ficar pleiteando com o homem a minha vontade. Porque o homem é carnal, ele não quer saber de mim. Ele não quer saber dos meus pensamentos. Ele não dá atenção para o meu espírito. Ele não quer seguir a minha orientação, a minha direção. Ele não quer. Ele é rebelde por natureza. Então, por causa disso, os seus dias serão até 120 anos. Essa é a realidade. Então, o que o Senhor está falando aqui, em outras palavras, é o seguinte, você que está me ouvindo aí, que tem sido rebelde, que tem sido desobediente à voz do Espírito Santo, à voz da palavra dele. Ele está dizendo, olha, eu não vou estar com você para sempre. Se você me obedecer, você vai viver eternamente. Eternamente. E a começar a partir de agora. Mas se você não me obedecer, você só vai viver até 120 anos. Isso se você chegar lá. Até 120 anos, no máximo. Porque as suas atitudes rebeldes, a sua desobediência, não vai permiti-lo viver muito tempo aqui na Terra. E depois você vai morrer e vai para o inferno. Quer dizer, perdeu a vida por completo. Se você me ouvir, se você atender a minha voz, a minha palavra, então o meu espírito vai estar com você, vai orientá-lo, vai dirigi-lo, vai inspirá-lo, vai lhe trazer ideias, vai lhe dar visão de como ganhar dinheiro, de como ganhar a vida, de como casar, de como entrar em negócios.
O meu Espírito vai estar com você para ensiná-lo o caminho certo, dirigi-lo no caminho que você deve seguir. Agora, se por acaso você não quiser me ouvir, então meu Espírito não vai estar para sempre com você. Acabou. Eu não vou ter paciência de ficar esperando. Quer dizer, Deus está falando aqui, o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. O meu Espírito não vai ficar pleiteando que o homem faça a minha vontade. Porque entre a vontade humana e a minha vontade, é óbvio que a minha vontade vai beneficiar todos os obedientes. Mas se a minha vontade, que é o melhor para todos, for desobedecida, ao invés da minha vontade, você fizer a sua vontade, então você pode estar certo que a sua vontade vai lhe levar para a sepultura mais cedo. Essa é a realidade. E eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo ouvinte, que Deus é muito claro com respeito à vontade dele. Como eu disse inicialmente, Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Você tem perdido, você tem sido roubado, você tem sido destruído, o diabo tem feito fissura com você, é ou não é? Por quê? Porque você é desobediente à palavra de Deus. E quando a pessoa é desobediente à palavra de Deus, automaticamente ela obedece à palavra do diabo. Automaticamente. Quando você se inclina para Deus, você dá as costas para o diabo. Mas quando você dá as costas para Deus, na desobediência, você se inclina para o diabo. A quem você serve? A quem você dá ouvidos? A gente serve a voz que a gente ouve e obedece. É ou não é? Então, se você ouve a voz de Deus, você obedece e colhe os frutos da obediência. Se você ouve a voz do diabo, você vai obedecê-lo e vai colher os frutos da desobediência a Deus. Então, você vai pagar o preço da desobediência, da rebeldia. Então é toma lá da cá, minha amiga, meu amigo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Se a sua vida é um inferno, é porque você tem servido a Deus. Você tem servido a Deus. Se a sua vida é abençoada, você tem uma família, um belíssimo casamento, uma família bem estruturada, sua vida econômica vai bem, independentemente dos desastres econômicos que esse país está vivendo, dos desempregos, da miséria que está correndo à solta, da zica, do zeca, do Zé Pilintra que existe por aí, você tem vivido uma vida tranquila. Então você está ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Agora, se a sua vida está uma desordem, é porque você está servindo, ouvindo, obedecendo a voz do diabo. É por isso que a sua vida está assim. Agora, se você estiver me ouvindo nesse momento e disposto a obedecer a palavra de Deus, então o Espírito Santo vai conduzi-lo a uma vida eterna. Não de 120 anos, mas eterna. Eterna a partir de agora. Uma vida abençoada, próspera, uma vida abundante que Jesus promete e, sobretudo, uma vida eterna. Mas isso é você que tem que escolher. Por isso que, inicialmente, eu disse, a sua vida depende de você, não depende de Deus. Porque se você usar a cabeça e obedecer, você será sábio, inteligente. Se você usar o coração e, obviamente, seguir as inclinações do coração, você vai ser enganado, então você vai ser burro, a sua vida vai ser um inferno. Eu sei que muitas pessoas não gostaram da minha forma de falar. Poxa, bispo, o senhor está falando
que os desobedientes são burros, estúpidos, etc. Poxa, isso não é... Poxa, um bispo falar uma coisa dessa, ainda mais o senhor, bispo Macedo. Poxa, a gente respeita tanto. Eu sei disso, minha filha. Eu sei, meu amado ouvinte. Eu sei. Eu também sinto muito de ter falado aquilo, mas eu continuo falando. Sabe por que eu continuo falando? Porque não é isso exatamente. Porque quem é obediente é sábio, quem é desobediente é burro. O desobediente vai bem na vida? Duvido. Você já viu um filho rebelde ser bem-aventurado, abençoado? Você já viu? Quando o seu filho é rebelde à sua voz, à sua palavra, ao seu ensinamento, o que acontece com ele? Ele se arrebenta. Ele está sempre caindo, sempre tropeçando, sempre se dando mal. Por quê? É desobediente. Agora, quando ele é obediente, então ele colhe os frutos abençoados da obediência. Agora, quem escolhe isso? Quem escolhe? Cada um escolhe, faz a sua própria escolha. Cada um faz a sua própria escolha. Aliás, tem uma canção do bispo Adilson que fala muito bem sobre isso. Você tem a sua própria escolha. Se você escolhe obedecer à voz de Deus, o Espírito de Deus vai estar dirigindo a sua vida. Mas se você desobedece à voz de Deus, à palavra de Deus, o Espírito Santo não vai continuar com você. Ele vai sair fora e a sua vida vai ser curta. Essa é a realidade. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas, de vidas transformadas. Vidas transformadas. E quando se fala em vidas transformadas, não é a vida da pessoa, eu fui curada de uma enfermidade, não se trata disso. Se trata de uma vida assim a dois, familiar, que é a coisa mais difícil que tem. Você já pensou como tem sido difícil a convivência a dois? E por isso existem muitos crimes passionais, porque não havendo solução, um acaba matando o outro. Essa é a realidade. Então, nós vamos ver agora vidas transformadas, casamentos transformados. Casamentos transformados. Porque às vezes você gosta da pessoa e ela gosta de você, mas vocês não se entendem. Vocês não têm se entendido. Por quê? Porque há um espírito chamado familiar que divide as cabeças das pessoas. Mas quando as pessoas colocam a cabeça na palavra de Deus, então elas se unem, porque a palavra de Deus é única. É um só espírito, é uma só fé, é um só Deus. Então as cabeças se unem e se tornam uma só cabeça. E aí dá tudo certo. Olha só o que aconteceu. Seu nome? Meu nome é Sandro. Marisa. Como vocês chegaram aqui? O que mudou, Marisa? Mudou tudo. A minha vida, antes de eu conhecer o tratamento, era um fracasso. Eu já venho de um lar destruído. Eu vinha de um lar destruído, onde minha mãe arranjou um padrasto para mim. Eu tinha 13 anos. Meu pai já era falecido, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos. Então, quando a minha mãe arranjou este homem e trouxe para morar dentro de casa, eu, como única mulher, irmã de 5 filhos homens que minha mãe tinha, eu me senti traída pela minha mãe, porque eu era muito próxima dela. Eu dormia na cama com ela. E, de repente, ela trouxe esse homem para dentro de casa.
20 anos mais novo que ela. Então, eu me senti traída mesmo. Então, eu comecei a ficar uma filha muito rebelde, muito revoltada. E ele bebia muito. Meus irmãos também bebiam. Então, a vida na casa da minha mãe era uma vida de briga. Então, quando eu já fui passando a adolescência, quando eu estava com meus 16 para 17 anos, eu conheci o meu esposo. Comecei a namorar com ele. Logo engravidei. No que eu engravidei, eu entrei numa depressão muito profunda. A minha vida era só de tristeza, tristeza mesmo. Então, o que eu fiz? Eu, com medo dos meus irmãos, por serem todos mais velhos do que eu, e eu fui criada muito assim, fechada, eu fiquei com medo e escondi a gravidez do meu marido, que na época namorado. Então, eu escondi a gravidez. Passei os 9 meses escondida dentro de casa, não falava para ninguém que eu estava grávida, nem a minha mãe sabia. Eu consegui esconder por uns 7 meses. Depois, o meu irmão veio conversar comigo, eu me abri com ele. E para o meu esposo hoje, na verdade, eu nem contei que eu estava grávida, só falei para ele quando meu filho nasceu, que eu tinha que registrar. Eu falei, eu vou contar para ele. Se ele aceitar bem, se não, eu tenho que aceitar, porque foi eu que fiz isso. Então, eu contei para ele, ele aceitou, ele registrou e nós fomos morar junto. Resolvemos morar junto. Aí foi o começo de toda a minha vida, mais derrotada ainda. Eu pensei que eu ia ser feliz, porque eu estava saindo do lar da minha mãe e fui morar com meu marido. Não, foi pior. Ele tinha muitos ciúmes, ele não deixava eu sair. No dia que eu me mudei com ele, ele não deixou nem eu ir buscar as coisas na casa da minha mãe. Eu já achei estranho. Mas eu, nova, 17 para 18 anos, falei, deve ser assim, vida de casado, né? O homem manda e eu obedeço. Então, foi assim. Eu quebrava tudo dentro de casa, com o ódio que eu tinha dele. Eu emagreci tanto que eu estava com 40 quilos. Todo mundo que me via pensava que eu estava doente. E realmente eu estava. Uma vez eu fui visitar a minha mãe e um vizinho dela me viu, né? Como eu cresci naquela vila, quando ele me viu, ele comentou assim para a filha dele, que era muito amiga minha: a Marisa está bem? E ela falou, não sei por quê. Ela está muito magra. Ela está passando fome? Falou bem, eu fiquei sabendo disso depois. E eu realmente tinha uma feição de doente. Eu não saía para a rua. Quando eu saía, o meu marido perguntava, com quem você falou? E, se eu não falasse com quem eu tivesse falado, se eu falei um bom dia, se eu falei oi. Ele tinha ciúmes de tudo e de todos, da sombra ele tinha. Vivia de aparência, então? Sim, pastor. Eu também vim de um lar destruído com traições, a minha separação. E o fato de ter acontecido, de ela ter escondido a gravidez, piorou um pouco no começo. Então, era muito destruída. Qual foi, assim, o momento mais difícil? O momento mais difícil foi quando eu tentei o suicídio. Porque eu via que não tinha mais jeito. Eu conversava com ele, ele não me entendia. Eu falava assim para ele, Sandro, você me ama? Você gosta de mim? E ele falava, gosto, amo. Mas ele não me dava atenção nenhuma. E nós saíamos de carro, bispo, ele falava, para quem você está olhando? Você está olhando para quem? Eu vi que você estava olhando para alguém. Eu não estava olhando para ninguém. Para ninguém. Eu chorava tanto dentro do carro, eu chorava em casa, eu chorava. Eu não conversava com ninguém, eu não me abria com ninguém. Eu não sabia o que era falar com alguém, eu tinha medo de falar. E ele pensava que tudo que aconteceu na família dele, que a mãe dele traiu o pai dele, né? Então, ele veio de um lar de traição. Ele achava que eu ia fazer também. Era um trauma que existia. Exatamente. E eu falava para ele, eu não sou assim. E eu obedecia a ele, como uma filha obedece um pai, porque eu não tive pai. Então, eu acho que eu não via mais ele como esposo, eu via como um pai. Você fala, eu obedeço, senão... Mas ele nunca teve agressões físicas, nunca teve, mas verbais era o tempo inteiro. Você conheceu aqui o tratamento por um convite ou um programa? Um convite. O que mudou? Mudou tudo. Eu aprendi.
Eu comecei a colocar em prática, a obedecer. Ele até uma vez falou, você está mudando muito, depois que você começou a ir lá, você está muito diferente. Eu falei, estou mesmo, eu estou diferente. E era dentro de mim essa diferença, eu me sentia melhor. E hoje a gente vive uma vida abençoada, graças a Deus. Fruto do tratamento. Fruto do tratamento. O passado acabou, aquilo que estava dentro de você saiu. Tudo, mágoa, rancor, de tudo. Desde a minha família, acabou tudo. E hoje ele está com você também no tratamento. Está aqui no tratamento comigo. Curado também. Curados. Eu já fui casado antes, também não deu certo, separei. Ela foi casada também, separou, não deu certo. Fomos morar juntos, né? E, inclusive, nesse período, vivemos sempre muito bem. Eu entendo muito bem ela, a relação com os filhos dela, ela com a minha filha também, que eu tenho uma filha. Cheguei de viagem e fui, do nada, mexer no celular dela. E onde eu encontrei ela com umas conversas com uma pessoa do trabalho dela, né, no WhatsApp. Aquilo foi o meu fim, né? Caiu o teto, desmoronou a minha vida. E, inclusive, quando eu peguei aquilo ali, acabou. Para mim, desabou o teto. Foi uma briga muito feia mesmo. E ligava para ela, onde você está? Fui no emprego dela, mandava fotos para ela, ameaçando e jurando ela de morte. Fotos, né? de quê? Fotos de casais que eu pegava na internet, casais assassinados, e enviava para ela. Que isso? De verdade. Tipo dizendo, eu vou fazer isso com você. Olha o que vai acontecer com você através de tudo que eu descobri. 11h30 eu ligava. Oi, não, que eu estava indo eu estava no templo. Eu falei, que templo? No templo. Eu falei, então tá bom. Quinta-feira eu vou nesse templo aí, eu vou lá para te procurar lá. Quero saber se você está lá mesmo. No dia que ele chegou aqui, que ele falou assim, onde você está? Estou no templo. Realmente, ele chegou para me matar aqui dentro, se ele não pegasse eu aqui. Ele ia me matar aqui dentro. Aí foi na onde ela falou, não, vamos participar, sentei lá no fundo. Aí eu falei, é isso que eu preciso para mim. Naquele exato momento, eu já vi a transformação nele. Já tinha visto, porque parecia um bicho quando ele chegou. Quem via ele parecia um bicho imenso nele. Então, foi muitas coisas. Errei, claro, me arrependi do que eu fiz, que nem eu falei. Rede social é para quem sabe usar, e não para quem não sabe usar. E eu perguntei para ela, você quer voltar comigo? Vamos reconstruir, vamos começar do zero? Falou, vamos. Falei, então, você está decidida a isso? Só que eu não vou tolerar mais nada. Não, tudo bem. Perdoei, porque abri mão, porque para perdoar, nós temos que se auto-perdoar, porque nós também somos falhos, né? Então, eu me auto-perdoei primeiro, abri perdão para ela. Então, hoje já houve a transformação, a mudança. Noivamos agora no final do mês e estamos seguindo para um casamento. É isso que acontece quando você faz alguma coisa a respeito do seu problema. Em vez de ficar aí reclamando, chorando, contando suas misérias para todo mundo, sabe? Deixando lá o seu desabafo no Facebook. Nada disso resolve o problema. Você tem que agir sobre ele. Você tem que resolver esse problema. Então, nesta quinta-feira, nós estamos convidando você que tem passado por um problema assim, desse jeito aí. Um problema de traição, separação, você se sente trocada, você foi trocada, você tem sido trocada. E você não sabe como lidar, você homem, marido, tem sido trocado por seus filhos. A sua esposa dá mais atenção a eles do que você. A sua esposa dá mais atenção às redes sociais do que você. O seu marido dá mais atenção às amigas do trabalho do que você. Seja lá como você tem sido trocada, você tem que resolver isso. Ao invés de ficar chorando, em vez de ficar reclamando, resolva isso. E é isso que você vai fazer vindo na Terapia do Amor nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 8h da noite. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Eu e Renato estaremos aqui para mudar essa situação. Pois é, você que me ouve nesse momento está recebendo um convite. Você não tem que pagar nada. Essas transformações que foram realizadas foram feitas pelo Espírito Santo. E você não tem que pagar, você não tem que gastar um centavo, a não ser o dinheiro da passagem. Mas quando você vem,
então Deus muda a sua história. E aí você coopera para nos ajudar a ajudar outras pessoas. É assim que funciona a Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso que nós insistimos para que as pessoas venham, para que elas tenham as suas próprias experiências com Deus e, obviamente, venham nos ajudar a ajudar outras que estão vivendo na situação que elas se encontravam no passado. Então, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos quarta-feira, às 8 da noite, e na quinta-feira nós teremos essa reunião específica para a reconstrução do seu lar. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.